A Defensoria Pública do Estado tem um papel de defender os cidadãos que não têm recursos, não têm condições, estão ali numa situação de vulnerabilidade para pagar um advogado para defender suas causas, por exemplo. Para conhecer um pouco mais sobre a Defensoria, a gente está recebendo aqui Clístenes Gadelha, que é o defensor geral do Estado. Seja bem-vindo, Clístenes. Obrigado. Vamos falar um pouquinho primeiro dessa função da Defensoria. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, primeiramente. A Defensoria Pública é uma instituição responsável para assegurar o atendimento jurídico integral e gratuito àquelas pessoas que não reúnem condições financeiras de pagar por isso. Quais são esses critérios ali para a pessoa ter acesso a esse serviço? O nosso critério é um critério legal. Então, nós temos o critério que são 2 salários mínimos, mas esse critério é um critério relativizado, como a gente diz. Então, dependendo dos gastos básicos dessa pessoa, se de repente ela tem um gasto grande com plano de saúde, tem gastos essenciais necessários para a vida, então a gente relativiza isso, não fica vinculado a esses 2 salários mínimos. Ou ainda naquelas famílias, a renda per capita de 1 salário mínimo. Só que, como eu ressaltei, diante de um empobrecimento reconhecido da população, esse critério ele é analisado de acordo com essas outras nuances, de acordo com esses outros critérios que nós adotamos. E a população procura a Defensoria em que situações de forma mais recorrente? Hoje a procura da Defensoria Pública ela se dá muito na área de saúde, também na área de família, é uma atuação muito constante da Defensoria Pública e também nós atuamos também na parte criminal, que é na defesa daquelas pessoas também que foram denunciadas por um crime, por uma infração. E como é essa questão da judicialização da saúde? Há muitos casos aqui no Estado? A judicialização da saúde nós temos buscado evitar bastante, porque a gente entende que a judicialização ela acaba sendo prejudicial tanto para o Estado, quando eu digo Estado, eu digo município, Estado de uma forma geral, e também para aquele assistido, né? Porque a gente busca realmente que o direito à saúde ele seja dado de forma concreta e da forma mais rápida. Quando a gente judicializa, por óbvio que demanda mais tempo. Então, a gente tem um programa que se chama SUS Mediado. É um programa entre a Defensoria Pública, o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, e a Secretaria do município. Então, nessa situação, a gente busca administrativamente conseguir aquele procedimento ou aquele medicamento que a pessoa está necessitando, demandando. Se a gente não conseguir, é que a gente, de acordo com as necessidades dessa pessoa e considerando a competência de quem seria para dispensar aquele medicamento ou para realizar aquele procedimento, a gente direciona a demanda judicial. Mesmo sendo uma instituição do Estado, ela é independente, essas ações também podem acontecer contra o próprio Estado. Exatamente. A Defensoria Pública é uma instituição autônoma, certo? Assim como o Ministério Público, por mais que a gente integre a administração pública de uma forma geral, mas nós somos independentes do Estado. Então, a gente demanda em face do Estado em várias oportunidades. Como a população pode ter acesso? A pandemia veio e a gente viu que vários órgãos se adaptaram, criaram novos meios de atendimento à população. Quais são os principais canais? O principal canal da gente hoje ainda é o presencial. E eu vou dizer por que é o presencial. Porque o assistido da Defensoria Pública, ele é aquele assistido que não tem condições, que não tem o acesso à tecnologia. Muitas vezes não tem um celular. Exatamente. A gente disponibiliza e-mail, a gente disponibiliza telefone, disponibiliza o acesso através de WhatsApp, mas a gente percebe que eles têm dificuldade realmente de acessar o meio para você chegar junto à Defensoria. Então, a gente abriu as portas, assim, a gente saiu de forma progressiva abrindo as portas para que esse assistido pudesse ir nos procurar e ter seu direito atendido. Como é que está a distribuição da Defensoria aqui no Estado? Vocês estão alcançando todos os municípios já? Não, é um sonho, assim, a Defensoria Pública, hoje nós temos 40 núcleos, certo? A gente está faltando chegar em 15 núcleos. É uma batalha, hoje a gente não tem, nós temos um concurso vigente, mas a gente não tem número de vagas em lei para defensores públicos, para cobertar essas pessoas que ainda estão no concurso. Então, infelizmente, a gente ainda precisa, eu digo, a cor da Defensoria Pública é verde, eu digo, a gente precisa tornar verde todo o Estado em 15, está faltando em 15 cidades, aí, em 15 comarcas. Isso aí está dependendo de um envio de um projeto para a Assembleia. É necessário um envio, mas antes do envio, como nós sabemos, é necessário que haja uma previsão orçamentária
para viabilizar a aprovação de um projeto dessa natureza. E qual é o orçamento da Defensoria? O orçamento da Defensoria Pública hoje é de 85 milhões, certo? Então, é para custear tanto o pessoal, para custear tanto o investimento e custear todas essas despesas que envolvem a criação de um núcleo. E esses municípios que não têm um núcleo, que não têm um defensor lá, como é que o pessoal faz? Eles tentam ir para o mais perto ali? Na verdade, é complicado porque, assim, tendo em vista que nós não temos como atuar nesses núcleos perto, então acaba sendo desassistido, acaba não tendo essa assistência. Porque, na verdade, fica bastante complicado um defensor que é de um núcleo se deslocar para outro núcleo. Então, o que vai gerar é um serviço não satisfatório para ele. Então, a gente quer prestar o serviço da forma mais eficiente, da forma que não pese sobre o serviço da Defensoria Pública só pelo fato de ser gratuito, o estigma de que não é um serviço de qualidade. E em número de defensores? Nós temos quantos defensores e o Estado precisa chegar a quantos? Hoje, nós temos 102 defensores públicos. Então, são 102, 3 estão afastados, ocupando cargos de gestão, o defensor geral, o subdefensor e o corregedor, e nós precisamos, no mínimo, de 140 defensores. Aí a gente teria condições realmente de abarcar todo o Estado e, assim, e de tornar, porque o que acontece? Alguns núcleos, eles possuem já defensores, mas eu costumo dizer que já está numa situação que colapsou, que há uma necessidade, a demanda é tão grande por defensor. Por quê? Porque a gente tem visto, dia a dia, um empobrecimento grande da população. A partir do momento que a população vai se empobrecendo, então, na defesa desses direitos, não reúne condições para pagar advogado, não reúne condições para ter o mínimo dentro de casa, então a Defensoria Pública se insurge aí como uma instituição garantidora desses direitos e é necessário realmente esse crescimento. O senhor citou aí o Ministério Público, que é uma outra instituição independente. E o Ministério Público também tem um orçamento, tem um repasse. Há uma disparidade nisso? Na verdade, é porque o Ministério Público, nós somos uma instituição nova, vamos assim dizer. Então, eu costumo dizer, eu particularmente sou um dos mais antigos, eu tenho 14 anos de Defensoria Pública. E é uma instituição que em todo o Brasil, ela vem nascendo e vem crescendo, né? Então, nós estamos em processo de crescimento. Hoje, o Ministério Público ele conta com um corpo de promotores, com uma estrutura bem maior do que a nossa, e a gente tem galgado, tem buscado realmente chegar até onde eles estão hoje, até o patamar que eles estão hoje. Mas é um processo de conquistas e a gente vai conquistando através, mostrando o nosso serviço e mostrando a essencialidade da instituição. Eu observo também, todos nós vimos que a Defensoria também entra com algumas ações coletivas para defender a população, transporte público, saúde, e eu lembro da ação do transporte público que exigia a volta de 100% da frota aqui por causa da pandemia. Como é que está essa ação? Essa ação, a gente já obteve um provimento favorável à população, né, que é o retorno integral da frota para atender, só que está em grau de recurso. Então, houve o recurso por parte das empresas e nessa situação, então, a gente não tem como fazer cumprir essa determinação. Nesse caso, a empresa recorreu, né? Isso. As empresas, o Seturne recorreu. Recorreu, mas existe uma outra ação, uma outra demanda, em que a gente tem uma sentença favorável. Então, a gente está aí nessa... A gente conta ainda com esse outro mecanismo para poder viabilizar esse direito. É possível também que a população, nesse caso dos ônibus, na situação também do Hospital Alfredo Gurgel, que tem as filas nos corredores, que as pessoas também busquem a defensoria nesses casos coletivos? Isso. A partir do momento que as pessoas... Como é que se faz essa atuação coletiva? A atuação coletiva da Defensoria Pública, ela se faz a partir do momento que a gente percebe que não está atingindo só individualmente uma categoria, ou até mesmo uma categoria, mas não está atingindo só individualmente um grupo. Então, ela está atingindo mais pessoas. Então, no sentido de assegurar mais eficiência na tutela jurisdicional, se entra com as ações coletivas, para que aquele provimento judicial, aquela decisão judicial, ela não precise, a gente não encha o judiciário de demandas individuais e a gente tem um provimento, uma decisão que possa abarcar todas aquelas situações que são homogêneas, que são semelhantes. Ok, Clístenes Gadelha, Defensor Público Geral do Estado, obrigado por sua presença aqui no Câmara Repórter. Vamos só reforçar então aqui o serviço, né, como as pessoas têm acesso, tem uma sede própria, tem um contato principal que o pessoal pode procurar?
Tem. A Defensoria Pública, ela funciona. Nós temos, aqui em Natal, nós temos 3 núcleos. Tem um primeiro núcleo de atendimento, que é ali perto da Arena das Dunas, e do outro lado a gente já tem outro núcleo, e perto do Fórum Seabra Fagundes nós temos outro núcleo. Então, a população pode nos procurar, vai ser assistido por a gente se entrar dentro do perfil do assistido, e qualquer dúvida que tiver, nós temos o WhatsApp também, a possibilidade de ser atendido através do WhatsApp. Ok, então, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a presença e a oportunidade de vir falar sobre a Defensoria Pública. É isso, obrigado pela sua companhia, boa semana e até mais.